A ponte indestrutível. O segredo bíblico para curar relacionamentos quebrados. Nós, seres humanos, somos criados para a conexão. Nascemos em famílias, crescemos em comunidades e passamos a vida construindo laços de amizade e amor. No entanto, poucas dores se comparam à dor de um relacionamento quebrado. Um silêncio pesado onde antes havia risadas. Uma distância fria onde antes havia abraços. Podemos imaginá-lo no início de sua jornada, sentindo a euforia da liberdade total. Sem regras, sem responsabilidades, com os bolsos cheios. Ele se entrega a uma vida de prazeres desenfreados, gastando tudo o que tinha de forma imprudente. Cada passo deve ter sido carregado de vergonha, medo e incerteza. O texto nos diz que, estando ele ainda longe, seu pai o viu. Esta pequena frase revela tudo. O pai não estava vivendo sua vida, ressentido e amargurado. Ele estava esperando. Ele estava vigiando a estrada, dia após dia, ansiando pelo retorno daquele que havia partido. Seu coração nunca desistiu. Um relacionamento que não era baseado no amor, mas no serviço e na obrigação. Ele via a si mesmo como um escravo, não como um filho. É um manual divino para a restauração, que nos oferece princípios eternos para construir a ponte indestrutível sobre o abismo de qualquer relacionamento quebrado. O pai na parábola nos ensina que o perdão verdadeiro é proativo. Ele não se sentou de braços cruzados, esperando um pedido de desculpas. Se vivermos nossos relacionamentos baseados estritamente na justiça e no merecimento, sempre encontraremos motivos para o ressentimento. Sempre haverá um registro de quem fez mais, quem se sacrificou mais, quem errou mais. Seja você o filho que se afastou, o irmão que se sente injustiçado, ou o pai que espera na estrada, a mensagem é a mesma. Há sempre um caminho de volta. A construção da ponte começa com uma decisão em seu coração. A graça, por outro lado, é dar ao outro o que ele não merece. É o perdão quando a justiça pediria punição. É a generosidade quando a lógica pediria retribuição. A graça absorve a ofensa e cancela a dívida. É o único elemento capaz de curar a ferida da inveja e da comparação, nos libertando da tirania de manter as contas. Seu coração estava posicionado para a reconciliação. Ele vigiava o horizonte. Em nossos relacionamentos, isso significa escolher não cultivar a amargura. Isso sinalizou para todos, incluindo os dois filhos, o imenso valor daquele relacionamento restaurado. Quando a reconciliação acontece em nossas vidas, ela deve ser valorizada e celebrada. Comente abaixo ou escolha o perdão como um ato de decisão para construir pontes em sua vida. E se você conhece alguém cujo coração está pesado por um relacionamento quebrado, compartilhe esta mensagem de esperança. Isso fortalece o laço recém-curado e nos lembra do milagre que é a restauração de um amor que se pensava perdido. Significa olhar para a pessoa que nos feriu com compaixão, lembrando de sua humanidade e de nossas próprias falhas. É procurar ativamente por sinais de arrependimento, por menores que sejam, e estar pronto para correr ao encontro deles. Em vez de exigir que eles rastejem todo o caminho de volta, ele mantinha um registro detalhado de seu bom comportamento e da falta de recompensa. Sua alegria foi roubada pela comparação e pela inveja. Ele não conseguia se alegrar com a volta do irmão, porque só conseguia enxergar a aparente injustiça da celebração. Ele abandonou seu orgulho e reconheceu seu erro de forma total. A cura em um relacionamento muitas vezes exige que uma ou ambas as partes abandonem a necessidade de estar certo. Exige que olhemos para dentro e reconheçamos nossa própria contribuição para o conflito. A humildade não é humilhação, é a força de se ver com clareza. É a disposição de dizer, eu errei, sem acrescentar mas você também? É a base sobre a qual qualquer estrutura de reconciliação pode ser firmemente estabelecida. Ele representa a dor dos relacionamentos que se corroem por dentro, pela falta de graça, pelo legalismo e pelo ressentimento silencioso. Ao ver a silhueta familiar, mesmo à distância, o pai não hesita, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O pai o lembra de sua verdadeira identidade e de sua herança constante, enquanto o convida a participar da alegria da restauração. Ele não espera que o filho chegue e se humilhe. O pai, movido por uma profunda compaixão, faz o impensável para um patriarca de sua idade e status. Ele corre em direção ao filho, lança seu pescoço e o cobre de beijos. O amor e o perdão do pai interceptaram o filho, antes mesmo que a primeira palavra de sua confissão pudesse ser dita. O abraço do pai silenciou o discurso ensaiado de indignidade. A festa, a celebração e a restauração
começaram antes mesmo do pedido de perdão. Como seu pai reagiria? Ele o expulsaria? O humilharia publicamente? Ele estava no campo, trabalhando, como sempre fazia. O filho mais velho então desabafa toda a sua frustração e seu senso de retidão. Olha, todos estes anos tenho trabalhado para ti como um escravo, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Ao se aproximar da casa, ele ouve o som de música e dança. Ele chama um dos servos, e pergunta o que está acontecendo. A resposta o atinge como um soco. Seu irmão voltou, e seu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Ele se recusa a entrar. Ele se sente traído, injustiçado. A reação do filho mais velho é imediata, a raiva. A cada passo, ele provavelmente repassava seu discurso, preparando-se para a rejeição que, em sua mente, ele tanto merecia. Ele certamente atraiu muitos amigos, aqueles que são atraídos pelo brilho do dinheiro e pela generosidade de quem o possui. As festas eram constantes, as risadas eram altas, e a sensação de que o mundo estava a seus pés era inebriante. Mas a riqueza que não é fruto do trabalho e da sabedoria é como água que escorre por entre os dedos. Rápida e inevitavelmente, ela acaba. Uma amizade que se desfaz em mal-entendidos, um laço familiar rompido pela mágoa e pelo orgulho. Para piorar a situação, uma grande fome assolou aquela terra, e a necessidade se instalou de forma brutal. Ele comparou sua realidade miserável com a vida que havia deixado para trás. Ele pensou nos empregados de seu pai. Eles tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, perecia de fome. A memória da casa paterna, da segurança, da provisão, mas acima de tudo, da figura de seu pai, inundou sua mente. A arrogância deu lugar à realidade. O orgulho se quebrou sob o peso do arrependimento. E ali, no meio da lama, ele toma uma decisão. Ele se levantaria e voltaria para seu pai. Ele ensaia um discurso, uma confissão de sua total indignidade. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele não esperava ser recebido de volta como filho. Sua única esperança era ser aceito como um servo, o que já seria infinitamente melhor do que sua condição atual. Aquele que antes vivia no luxo, agora se via em completa miséria. Desesperado, ele encontrou um emprego, o mais baixo e humilhante que um judeu poderia imaginar aqui. Ele estava sozinho, faminto, sujo e longe de tudo que um dia chamou de lar. A fome era tanta que ele ansiava por poder comer a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O isolamento era total. Foi no ponto mais baixo de sua existência, no silêncio do chiqueiro, rodeado pela imundície e pelo desespero, que algo extraordinário aconteceu. Ele caiu em si. Vivemos em uma cultura que muitas vezes nos encoraja a cortar laços, a nos afastar do que é difícil, a priorizar nossa paz individual acima de tudo, mas no fundo da alma, o eco daquela conexão perdida permanece. A ferida de uma palavra dura, de uma promessa quebrada, ou de um perdão que nunca foi pedido ou concedido continua a laterrar. Nós nos perguntamos se é possível reconstruir o que foi demolido, se é possível curar o que foi tão profundamente ferido. Será que existe uma maneira de construir uma ponte sobre o abismo da separação? Aqui no Espada de Dois Gumes Brasil, acreditamos que as respostas para as nossas dores mais profundas se encontram nas verdades eternas das Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro de regras, mas um mapa do coração humano e um manual para a restauração. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais comoventes e reveladoras já contadas. Uma parábola narrada por Jesus, que contém o segredo para curar os relacionamentos mais despedaçados. É a história de um pai e seus dois filhos, uma lição atemporal sobre o poder do perdão, da humildade e do amor incondicional, que nos ensina a construir uma ponte indestrutível de volta para aqueles que amamos. A história, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, começa de uma forma chocante para a cultura da época. Jesus nos apresenta uma família, aparentemente estável, composta por um pai e seus dois filhos. O filho mais novo, movido por um desejo de independência e pela ilusão de uma vida melhor longe de casa, toma uma atitude drástica. Ele se aproxima do pai e lhe faz um pedido que, naquele contexto, era o equivalente a desejar a sua morte. Ele pede a sua parte da herança antecipadamente. Ele não queria mais esperar. Ele queria os bens, a riqueza, mas sem a presença e a autoridade do pai. O pai, em um ato de respeito doloroso pela liberdade de seu filho, consente. Ele divide seus bens e entrega ao filho mais novo a sua porção,
Com a riqueza em mãos, o jovem parte para uma terra distante. E quando o dinheiro acabou, os amigos desapareceram. Nesse momento de clareza dolorosa, a ilusão se desfez. Jesus nos apresenta outra face do drama familiar. O filho mais velho, então ele inicia a longa e árdua jornada de volta para casa. Mas a história toma um rumo inesperado e profundamente emocionante. A parábola, no entanto, não termina aqui. Seu pai, o mesmo pai que correu para receber o filho perdido, agora sai de casa para suplicar ao filho que estava presente. Nestas palavras vemos um coração que, embora fisicamente próximo, estava emocionalmente distante. O filho mais novo só pôde começar sua jornada de volta quando caiu em si. A resposta do pai a este filho é tão cheia de amor quanto sua resposta ao mais novo: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que tenho é teu. Esta história que exploramos aqui no Espada de Dois Gumes Brasil não é apenas um conto. O primeiro princípio é o do amor que vê de longe. O segundo princípio é o da humildade que constrói a ponte. O terceiro princípio, talvez o mais desafiador, é o da graça que supera a justiça, personificado na interação do pai com o filho mais velho. Finalmente, o princípio da celebração da restauração. O pai não apenas perdoou, ele celebrou. Ele deu uma festa. A parábola de Jesus nos mostra, de forma magistral, que não há relacionamento tão quebrado que não possa ser curado pelo poder de um amor que é, ao mesmo tempo, vigilante, humilde, gracioso e celebratório. Se esta mensagem sobre perdão e restauração tocou sua alma, demonstre seu apoio curtindo este vídeo. Espada de Dois Gumes Brasil, a palavra que corta a dificuldade e revela a esperança. Até a próxima!